Boa tarde, senhores vereadores, senhora vereadora, público que vai poder nos acompanhar depois também no YouTube da Câmara de Vereadores de Criciúma. Estamos começando a reunião da Comissão Especial Temporária de Revisão Legislativa. Presentes, além de mim, vereador Nicola Martins, vereador relator Júlio Kaminski, vereador secretário Obadias Benones, vereadora Edivane Manente, vereadora Giovana Mondardo, Salésio Lima e o vereador Zairo Casagrande participando de forma online também. Antes de a gente começar a pauta do dia, eu quero destacar dois pontos que foram trazidos em reuniões anteriores e que eu recebi correspondência por parte de convidados. A primeira foi quando o vereador Paulo Ferrarese levantou a situação da prescrição do ITBI em 5 anos. A resposta foi dada pelo Luiz Fernando Cascais, fiscal de tributos da Câmara da Prefeitura de Criciúma. Ele me respondeu por e-mail que eles fizeram um estudo junto com a Procuradoria que realmente não tem como a gente mudar essa situação nesse momento. Mas aí ele respondeu o seguinte: como medida paliativa, decidimos que iremos colocar no campo observação da guia do ITBI um aviso em letras garrafais de que o contribuinte terá 5 anos para poder regularizar o imóvel no registro. Também avisar que, caso demore para regularizar a transmissão, está sujeito a ITBI complementar em função de valor de mercado. Iremos também colocar um comunicado no carnê do IPTU, avisando que o imóvel ainda não transferido no registro de imóveis, nesse caso, iremos acertar com o registro de imóveis a disponibilização de planilha de dados. Foi o que conseguimos, presidente Nicola. Foi o que eles encaminharam em relação a essa situação. E a outra situação que o vereador Miguel Pierini, que não está aqui agora, mas depois eu vou entregar para ele, que ele levantou, foi a situação das autorizações ambientais do IMA para o loteamento do Verdinho, que ele destacou. Loteamento industrial, né, a área industrial do Verdinho, e o IMA encaminhou as cópias da autorização ambiental, caso o vereador queira, depois eu vou entregar a ele também, mas está aqui na mesa, caso algum vereador queira acompanhar, queira dar uma olhada. Em relação à nossa pauta de hoje, da Comissão de Revisão Legislativa, hoje nós vamos começar o trabalho de análise de mérito. Não que nós tenhamos que finalizar o debate de cada um dos pontos, mas pelo menos iniciar o debate levantando esses assuntos, e aí nós podemos encaminhar diligências, podemos encaminhar documentações, novos ofícios e outros demais. O primeiro assunto que foi destacado foi sobre a alteração do feriado municipal de Santa Bárbara, do dia 4 de dezembro para o primeiro domingo do mês de dezembro, que foi a sugestão trazida pela AGE, ASIC e CDL com a alteração da Lei 2555 de 1991. Para subsidiar esse debate, eu trouxe duas reportagens do Portal 48, um comentário do professor Arquimedes, do ex-vereador Arquimedes Naspolini Filho, que ele destaca nesse comentário o seguinte: vamos falar sobre o feriado inoportuno de Criciúma, que Criciúma comemorou no dia 4 de dezembro. E ele destaca aqui: então, por que dia 4 de dezembro é feriado? Padroeira dos mineiros? Sim, com todo respeito. Mas onde estão os mineiros? Por que não trocar o dia 4 de dezembro pelo 4 de novembro, que é a data de emancipação de Criciúma, ou outra data? E outra reportagem também do Portal 48, é uma reportagem do Denis Luciano no ano de 2019, em que ele fala sobre uma visita que a CDL e a ASIC fizeram ao bispo Dom Jacinto Inácio Flaco, bispo da nossa paróquia São José aqui de Criciúma, e também ao conversar com Dom Jacinto Inácio Flaco, eles levantaram essa situação do 4 de dezembro, e aí, na ocasião, o padre Joel Sávio, que era o titular da paróquia, né, Nossa Senhora do Guadalupe, que estava com o Dom Jacinto, ele respondeu: de fato, as pessoas vieram até o bispo e conversaram. Dom Jacinto até achou interessante, não descartou, mas comentou que para chegar a uma conclusão é preciso conversar com os padres da cidade. Não se trata de um simples feriado. Oficialmente não tem nada. Se houver de fato uma motivação, nós, enquanto igreja, não estamos fechados para diálogo sobre isso. Foi só um bate-papo descontraído. O bispo não vai impor dificuldade, mas esse não é um objetivo neste momento. Matéria de 2019. Não vamos mudar uma data religiosa.
mas uma data civil. E se for isso, por provocação de prefeitura ou de Câmara de Vereadores. Isto precisa ser melhor debatido. Foi o que foi destacado naquele momento, e eu coloco também esse assunto em debate. Sei que o vereador Salésio tem uma situação também a colocar, mas antes de passar para o vereador Salésio, passar para o vereador relator sobre o assunto, se tiver algum comentário. Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais vereadores e vereadora. E, na realidade, esse assunto já se arrasta por bastante tempo, né? A gente ouve muito falar sobre essa questão, né, Salésio? E nós, enquanto igreja, membros católicos, a gente ouve isso e é uma celebração que ficou marcada na história da cidade, onde envolve essa questão particularmente relacionadas aos mineiros. Quer dizer, o Arquimedes tem o seu comentário, a gente respeita também, porém não pode deixar de ouvir a própria igreja. Né? Então, isso tudo tem que ser, né, Salésio? Temos que buscar a informação do outro lado. Né? Agora, é um debate que não é de hoje, né, o presidente? O que a AJA, a SIC, CDL nos traz é algo que já se arrasta. Agora, tem que ver até onde isso também, por parte da igreja, existe boa acessibilidade. Nós estamos aqui para exatamente discutir essas questões e buscar alternativas. Tá? Num caminho de análise de todos os envolvidos no processo, o vereador Salésio, inclusive, tem uma sugestão. Pode falar, vereador. Respeitando todas as entidades que foram ouvidas, que se manifestaram. E a minha sugestão é escutar também a diocese, através do nosso assim, que não foi escutado ainda, essa comissão tem esse privilégio de marcar, aí na pessoa do presidente pode marcar, e vai escutar também o outro lado da moeda. Já foi discutido várias vezes, o próprio vereador já falou. Há diversas conversas, tá? Nós temos 2 datas que pode ser conversada, mas aí isso é decidido através de reuniões com as autoridades religiosas. Não, presidente, uma questão de ordem, né? Na realidade, essa lei, ela trata sobre o feriado do dia 6 de janeiro, né? Na sexta-feira da Paixão, do dia de Corpus Christi, que tivemos agora, recentemente. 2 de novembro, dia dos finados, e fala também do dia 4 de setembro, relativo a Santa Bárbara. Então, a lei, ela contempla todos esses feriados. É uma lei de 91. Né? Então, acho que tem que ser bem discutido. Acho que tem que ouvir realmente, tem que ouvir o outro lado. Acho que não tem como nós simplesmente nos manifestarmos sem ter a opinião do outro lado. Eu também acho. Eu acho que é um debate interessante que nós podemos fazer, destacar a presença do vereador Manuel Rosenha, que chega também na comissão nesse momento. Eu quero fazer a sugestão, enquanto presidente também, de encaminhamento sobre esse assunto, porque é um assunto que é um pouco mais delicado, com certeza, para nós fazermos. E, enquanto presidência, eu vou agendar com o Dom Jacinto Inácio Flá, encaminhar o ofício para o Dom Jacinto Inácio Flá, para o padre Wilson Bus, que é o pároco da Paróquia Santa Bárbara, também, que é responsável também por organizar os encontros de Santa Bárbara quando há a possibilidade, para o feriado de 4 de dezembro. A gente tem já as justificativas da classe empresarial, da SIC, CDL, por conta do feriado se atrapalhar o comércio, a indústria, a justificativa é plausível, mas nós precisamos também ouvir o setor religioso, que é um feriado religioso, mesmo sendo municipal. A sugestão que veio deles foi a sugestão do primeiro domingo do mês de dezembro. Mas existem também a sugestão de alterar para o 4 de novembro, que é o feriado, que seria um feriado de emancipação, ou até mesmo, como eu estava conversando com o vereador Salésio antes, o feriado, o dia de São José, que é o padroeiro da cidade, no mês de março. Essa é outra sugestão que se tem. Então, eu quero colocar, inclusive, em discussão a sugestão de nós fazermos essa reunião com o Dom Jacinto Inácio Flá e o padre Wilson Bus. Vereador Zairo. Eu acho que está correto aí o encaminhamento, mas salvo o melhor juízo,
a data religiosa você não muda, viu? O dia de Santa Bárbara você não consegue mudar, ela continua sendo o dia 4. A questão é simples, se vai ser feriado ou não. Agora, com relação a Santa Bárbara, isso você não muda. Justo? Passar para um domingo ou coincidir com outro, isso não existe, tá? Justo. É isso mesmo. Não. O dia de Santa Bárbara não tem como, né? A gente teria que ir lá conversar com o Papa Francisco também, né? E acho que fica um pouco mais complicado a gente conseguir... ou mais alto. Então, vou dar esse encaminhamento e junto também conversar com os sindicatos mineiros, né, relator? Marca 2 separadas, né? 2 reuniões separadas e aí a gente traz novamente para a comissão esse debate. Vereador Manuel. Microfone, vereador. E uma consulta aqui pela Câmara, deixar um período para que a população pudesse também tomar assim uma... Podemos, inclusive... Não seria interessante? Vejo que seria bem mais... Seria menos conflituoso, vamos dizer assim. E inclusive, vereador, pós-reunião com Dom Jacinto, com os sindicatos mineiros, eu iria, inclusive, já até conversar com o relator, a gente vai ter que fazer uma audiência pública, inclusive, sobre esse assunto, né, para ter registrado nos anais da casa as opiniões também, né, antes de fazer qualquer tipo de proposição. E pode-se abrir também uma consulta pública no próprio site da Câmara, não tem problema em relação a isso. Né, presidente, até eu ia fazer esse questionamento. Na realidade, qual seria a ferramenta a ser utilizada para ouvir? Quer dizer, ouvir simplesmente pelas redes sociais e tudo mais, eu acho que não traria o êxito do debate, não levaria ao êxito do debate. Então, teria que ter algo mais onde o contato com as pessoas, a discussão pudesse existir. Você lançar uma pesquisa na rede social e saber, eu acho que não vai resolver. Não. Então, nós precisamos ter, talvez a audiência pública seja o caminho mais sensato. Mas, por outro lado, a gente tem que compreender também que nós temos aí 90 dias. Certo? Nós temos 90 dias e nós temos que preparar todo esse relatório. Então, o tempo também é curto, até porque as matérias não se resumem apenas nessa. Tem muitas outras a ser discutidas. Então, nós precisamos entender. Viu? Mas eu o acho próprio que... site da Câmara, né? E da Prefeitura também. Mas como? Qual é a forma? As pessoas se manifestarem? Não. É sim ou não? Você é a favor ou não? O que eu entendo... Sim, aí tem que elaborar a pergunta. Eu acho que a legalidade se daria através de uma audiência pública. Né? Não, também, né, também Salésio? Mas, assim, isso ficaria com a participação da população, que é o que a gente está... Ou não? Né, me permite, o que eu quero dizer é o seguinte, quando você abre uma discussão via rede social, onde as pessoas têm que responder sim ou não, eu posso mobilizar uma equipe de trabalho, certo? Para posicionar da forma que eu desejo. Eu posso mobilizar uma equipe para fazer, olha, essa equipe vai fazer determinada manifestação. Não, tem mecanismos que controlam ali a... Mas mesmo assim, tu consegue criar um grupo de pessoas para direcionar a decisão. Ou seja, o resultado pode ser manipulado. Pode ser manipulado. Eu tenho essa preocupação. E como é uma situação em que, de fato, é uma coisa muito, muito séria, porque você está mexendo na vida, no sentimento das pessoas, numa categoria que elencou esse dia como uma forma, né, que, afinal de contas, tendo uma comunidade maior ou comunidade menor de mineiros, ela, na realidade, registra um marco da história da cidade. Então, isso também... Isso. Exato. Então, não dá como dissociar, presidente, né, de um marco na vida do povo criciumense. Afinal de contas, Criciúma sempre foi considerada a capital do carvão. Né? Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande e a cautela maior é evitar que uma decisão como essa não possa ser comprometida, tá, ou contaminada através simplesmente de uma pesquisa via rede social. Eu acho que talvez a legitimidade, viu, todo respeito à tua sugestão, né? A gente
tá, no sentido de trazer o debate para essa casa e, dentro disso, buscar o melhor caminho. Mas eu acredito que nós teremos maior legitimidade, né, na decisão se nós provocarmos uma audiência pública. Eu acho que talvez esse seja o caminho mais sensato. Também. A minha preocupação é a questão temporal. É isso que me preocupa. Tá, desculpa. Então, vamos dar esse encaminhamento, Giovanni. Vou marcar essas reuniões e aí eu coloco aos vereadores, aqueles que tiverem interesse em participar desses encontros, para a gente colher essas opiniões, né? E aí definir se vamos dar prosseguimento a essa sugestão ou não. Presidente, só para... Vamos passar já, acho que a próxima pauta, mas me preocupa muito esse tema, tá? Eu vejo um tema imexível. Me preocupa muito. A religião é algo muito pesado, muito forte. O relator falou muito bem. Essa data faz parte da história de Criciúma. Isso me preocupa até de vir um desgaste muito forte para a nossa legislatura. Mas é importante a gente deixar isso bem importante sentar para ouvir, como colocou o Salésio, o bispo, né? O Dom Jacinto. Importantíssimo, como também o sindicato, como vocês colocaram. Estou dando a minha opinião porque eu vejo uma situação imexível, se existe essa palavra. Imexível. A ideia é justamente trazer para o debate pontos que foram trazidos pelas 3 entidades, né? Respeitando a sugestão deles, nós estamos levantando o debate. Vereadora Giovana. Mas acho que... Ah, tá. Eu tô desligada. Quebrei o microfone. Não, eu pedi questão de ordem porque eu estava pesquisando que eu não lembrava, mas também, através dos terreiros, é considerado Yansan, então vão precisar questionar os terreiros, né? Então aí não sei quem que procura, né, nessa condição. Já registrei aqui para também buscarmos. Questão de ordem. Uma situação que a gente precisa se ater, de novo, nós temos um prazo muito curto, tá? Então, se a gente optar por fazer uma audiência pública, nós já devemos marcar a data e definir também, tá? Então, porque semana que vem nós vamos receber o Dom Jacinto, né, e a entidade sindical, para depois programar. Nós já esgotamos mais 20 e poucos dias. Tá? Então, eu acho que nós temos que ter um pouco mais de celeridade nesse processo. Entendeu? Ainda que tenhamos que marcar uma nova sessão essa semana, com novos encaminhamentos, eu acho que o tempo ficou muito curto para uma quantidade de assuntos que nós temos que discutir. Tá? Lembrando que um relatório não se faz em um dia, nós precisamos ter 10 dias para a elaboração de um relatório, no mínimo. Então, isso é uma questão até de regulamento, né, Giovanni? No relatório pode estar lá no final o seguinte, a realização... tudo bem. Perfeito. Não. Só vai constar no relatório, vai ser feito a audiência pública para discutir isso. Até pela grandeza do debate, no relatório pode estar destacado o seguinte: nós fizemos reuniões com essa entidade, e ficou encaminhado que será feita uma audiência pública. Tudo bem, a gente não vai ter uma definição. Não tem o resultado. Não vai ter O que tem é um encaminhamento. Então, eu acho que encaminhamento por encaminhamento, eu acho que se nós tivermos a oportunidade de sanar essa situação nesse período, eu acho que para nós, daria mais eficácia nos trabalhos. Mas aí no relatório a gente coloca, aí obviamente o senhor que vai fazer, mas a possibilidade de se colocar até que ponto a gente conseguiu chegar. Né, Giovanni? Tem uma resposta da sociedade. Sim. O relatório sair vai ser feito a audiência pública para tratar dessa questão. A audiência pública vai definir se vai ser feito ou não, se vai mudar, não vai, enfim, o vereador vai dizer. Show. Assunto número 2. Alteração para que os prazos no âmbito da municipalidade sejam contados unicamente nos dias úteis. Foi uma situação trazida pela OAB, a nossa comissão, mas ao pesquisar, isso é uma prerrogativa de executivo, né? Não cabe a nós a definição em relação a isso.
Então, eu quero colocar em debate o encaminhamento em nome da comissão de um requerimento ao Executivo sugerindo essa alteração em discussão. Essa é uma questão, presidente, mais do que oportuna. Tá? O próprio sistema judiciário, ele estabelece dias úteis, tá? Justamente para dar condições para que as pessoas possam se manifestar num devido prazo legal, né? Até justamente para te ter todo o andamento e dar celeridade ao processo, dar condições de buscar provas, enfim. O prazo em dias úteis é uma necessidade, né? Não é nem uma vontade pessoal, ela necessita disso, né? Então, acho que sim, é mais do que oportuno, e é claro que é uma prerrogativa do Executivo, porém, é uma necessidade de quem se defende, de quem precisa usar o devido processo legal para poder fazer a sua defesa. Segue em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Ponto número 3. A inserção de uma cadeira para a OAB no Conselho Municipal de Defesa do Consumidor e da Cidadania, um CONDECOM. Foi uma demanda trazida pela OAB, também a prerrogativa do Executivo, porque vai ter que necessitar de alteração da Lei 4451 de 2002, e é importante destacar que na Lei 5376 de 2009, a OAB tinha essa cadeira e foi retirada, né? Então, por ser também prerrogativa de Executivo, a sugestão é requerimento ao Executivo para que estude a reinclusão da OAB na lei que cria o CONDECOM, que é o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor e da Cidadania. Em discussão. Não haver o que queira discutir em votação, aprovado por unanimidade. O ponto número 4 que eu trouxe, que a mesa traz hoje, é em relação a uma demanda que foi trazida e que é muito oportuna, que é a consolidação das leis que declaram as instituições de utilidade pública, alterando-se, quando consolidado, apenas o anexo com a listagem das instituições. É claro que a cada nova instituição que for declarada de utilidade pública, nós vamos ter que fazer uma nova lei. Isso é claro, é evidente e isso não se debate. Mas nós vamos ter consolidados em um único local um anexo com todas as utilidades públicas. A gente viu nesse trabalho que foi feito pela comissão e que eu vou trazer posteriormente, antes de nós debatermos e votarmos esse ponto, inclusive, o quanto é complexo, né, Giovanni? O quanto é complexo e é difícil nós encontrarmos essas entidades que são declaradas de utilidade pública. Isso que nós nos atemos somente aos últimos 10 anos, né? E eu quero trazer para vocês a seguinte situação. Foram entregues pela Câmara de Vereadores 81 ofícios, certo? 103 entidades foram declaradas de utilidade pública de 2011 a 2020. 103. 81 ofícios foram entregues. 20 deles são de instituições que não foram encontradas. E 2 deles são ofícios que ainda falta entregar. Que ainda falta a gente conseguir alguns dados. Recebidas respostas positivas ou negativas de 35 dentre as 81 que foram entregues. Apenas 35, certo? Eu tenho aqui a lista, que depois eu vou passar para os vereadores, inclusive das entidades que confirmaram atividade, que são várias delas, e que confirmaram inatividade são 3 entidades. O Centro Espírita Umbandista Pai Tomé, a Associação de Voleibol Cravo e o Grupo de Estudos Amor Incondicional. 3 entidades que mostraram que estão inativas e várias outras já que estão ativas normalmente. E aí, entidades que não foram encontradas. E por isso eu quero, inclusive, nominar essas entidades que não foram encontradas, para que caso algum vereador conheça essas entidades, para que possa se manifestar, ou agora, ou posteriormente, para que nos ajude a encontrar essas entidades e a gente possa entregar esses ofícios a elas, né? A primeira é a Associação Criciumense de Futebol Americano. A gente já, inclusive, minha assessoria já entrou em contato com a Fundação de Esportes para a gente ver se a gente consegue encontrar essa entidade.
Segunda, Centro de Reabilitação Uma Luz à Beira do Caminho. Depois eu vou passar essas entidades todas aos vereadores, tá? Associação Casa de Passagem Solidariedade e Fraternidade Criciúma. Quarta, Centro de Referência e Reabilitação e Independência de Substância Psicoativa, Centro Vida. 5, Associação Social, Cultural, Esportiva e de Eventos Ursos do Sul. Sexta, a Organização Casa dos Sonhos. Sétimo, Associação Criciumense de Skate. Essa aqui, a minha assessoria já se responsabiliza de... que a gente já sabe quem é o responsável, a gente conhece a pessoa. 8, Associação Latino-Americana de Canto Coral, ALAC. 9, Associação Cristã Internacional de Reabilitação Familiar. 10ª, Centro Terapêutico e de Projetos Socioeducativos Ômega, Centro Ômega. 11, Instituto Pro Inovação Sul-Catarinense. 12, Instituto Nacional de Aprendizagem e Pesquisa em Turismo e Hospitalidade. E aí aqui tem duas que nós já percebemos, né, Giovanni? A 13, que é a Comunidade Terapêutica Casa de Restauração, há 7 anos ela já funciona no Rincão e já tem utilidade pública no Rincão. Então, não vai ser encontrada realmente em Criciúma. A 14, Associação Instituto de Saúde e Educação Vida, Unidade Rio Maina, que é o ISEV, que regia, o vereador Caminho se conhece, que regia... Nós não vemos. É um caso que está aqui registrado. O 15, que é a Associação dos Amigos do Café Concerto. O Café Concerto, que era do Carlinhos, que faleceu recentemente. Eu acho, Nicola... Vereador Zairo. O contato é Dona Yara Gaidzinski. Só que a cultura, tu sabe que tá muito impactada pela pandemia, né? Exatamente. Então, são entidades que ainda nós ainda estamos buscando o responsável para receber esse ofício e destacar se a entidade continua em atividade ou não. Só para concluir aqui, Associação Amigos do Café Concerto, a ONG Anarquistas contra o Racismo. 17, Igreja Pentecostal Novas Missões. 18, Associação de Educação Educacional e Cultural e Assistencial de Virar a Cabeça. 19, Associação Desportiva Sul-Catarinense, ADSC. E 20, Associação Cultural de Danças Árabes Luzes do Oriente. E falta entregar ainda a Igreja do Evangelho Quadrangular Cruzada Nacional da Evangelização. Isso aí tem que ajudar a gente, né? O pastor Jair deve saber onde é que está. E a Igreja Evangélica Pentecostal Jeová, Gire. São as duas que faltam. Conhece? Giré? São essas entidades que não foram encontradas ou ainda falta entregar esse ofício. Não foi nem buscado ainda, que são essas últimas duas. Então, a minha sugestão eu vou encaminhar aos vereadores esses nomes, certo? Dessas entidades, inclusive daquelas que já estão em atividade, ok, o projeto de lei, a lei segue a mesma, né? E aquelas 3 que já confirmaram que não estão em atividade já ficam para o relator, para que no final a gente possa encaminhar as proposições de revogação dessas leis. Senhor presidente, questão de ordem. Vereador Edvânio. Presidente, com relação aos ofícios ali sem resposta, minha sugestão para encaminhamento seria, de repente, como todas essas entidades têm CNPJ, antes de voltar a procurar, consultar no site da Receita Federal se elas estão inativas, omissa, porque aí elas não estão trabalhando, não estão em atividade. Poderia se pedir a revogação também, né? Porque evita-se de ficar também, por exemplo, tem muitas aí que a gente não vai encontrar, entendeu? E aí para até ter um embasamento legal para no futuro não ter problema, né? A gente pede, faz um levantamento via Receita Federal, vê como é que está a situação fiscal, entendeu? Uma sugestão. Tem entidades que, por conta dos custos, né, para manter a atividade da Receita Federal... Opa, desculpa. Tem entidades que, por conta dos custos para manter a atividade na Receita Federal, eles vão renovando as diretorias, mas acabam por deixando inativas. Então, a gente tem que ter também, eu acredito, uma certa sensibilidade ao lidar com essas entidades, que muitas vezes realizam um bom trabalho social, de utilidade pública, mas que têm dificuldades. Vereador Salésio. Presidente, talvez a casa pudesse fazer uma publicação, né, nos meios de comunicações dessas associações, clamando
para que ele se manifestasse também. Até porque tem essa facilidade de a casa poder, então, publicar todos os nomes no jornal, meios de comunicações, dizendo que a Câmara está. Talvez alguém consiga nos ajudar. Pode ser. Presidente, o que o Manente está trazendo, a gente chegou a comentar lá no começo, que é para verificar a situação cadastral, né, do próprio CNPJ, uma questão de inatividade ou não. Né, de fato, tem que ser visto isso aí. O que envolve ali a Casa de Cultura, eu acho que está aí, eu acho que o vereador Zairo trouxe uma sugestão interessante, verificar com o próprio presidente, né, da fundação, né, se ela está em funcionamento, onde fala ali que a dona Yara Gaidizias, que é a responsável, conversar com a fundação, por exemplo. As igrejas, eu acho que dá para buscar aí os pastores que nós temos aqui como uma alternativa de localização. Né. Importante também é ter certeza se todos aqueles casos que foram confirmados, realmente eles confirmaram que está ativo, funcionando. Isso está tudo certo, é isso? Funcionou? Eles responderam, todos eles? Pela documentação entregue, sim. Há casos em que na Receita está inativa, né? Justamente, e a justificativa é por conta dos custos que se tem para manter na Receita em atividade. Aí é algo que nós vamos ter que avaliar enquanto comissão também. É porque de que adianta você estar ativo e não estar regular? Porque a condição do CNPJ é a regularidade. Exatamente, o então, CNPJ não está regular. Se não tiver regular, ela não tem valor legal. Né? Não está regular. Eu tenho um cliente no meu escritório que recebeu esse comunicado, a gente já apresentou, e se o CNPJ está inativo, quando recebe a secretaria, vai analisar, não pode continuar. Uma das prerrogativas é ter o CNPJ ativo. Exatamente, é o CNPJ ativo. E ter a empresa constituída há mais de um ano. Então, ora, se o CNPJ não está ativo, mesmo que esteja funcionando, aliás, acaba por estar funcionando de forma ilegal, porque ela não está regular no CNPJ. Então, não há razão nenhuma para manter. Infelizmente, não se trata nem de uma vontade, é uma questão objetiva da lei. Se ela não está regular, ela não pode fazer parte do rol dos benefícios da condição de utilidade pública. E um outro detalhe, pode ser que muitas dessas entidades também, na prefeitura, porque a prefeitura não cobra a taxa de licença, mas emite o alvará anual, tem que ver a situação, porque se não apresentar os documentos, a prefeitura também não renova a licença. E uma outra situação, essa questão, né, que o senhor traz aí do ISEV, na época, o Giovanni até que fez uma lembrança, existia vários CNPJs. Então, se buscava trazer, nós não concedemos, quando veio naquela ocasião, né, Salésio, uma proposição de um dos CNPJs, coincidentemente, no período que até eu estava na condição de suplente nessa casa, e tivemos aquele debate, uma confusão toda que deu em decorrência disso, que nós não poderíamos conceder, porque ela não estava legítima, né, pelas condições as condições da própria associação mesmo, de obter aquele benefício. Agora, essa aí deve ser um CNPJ diferente, que precisa de fato ser verificado. Eu não sei se o ZEV presta mais serviço em Criciúma, porque eu acho que aquela do Rio Maina, né? Não, na discussão que nós tivemos naquela ocasião, era do Rio Maina. Era Santa Catarina? Santa Catarina. Ah, então pode ser. Então ou é do Rio Maina ou de Santa Catarina, não sei. É do Rio Maina? Não, tem dois aí que eu conheço. Então é ao contrário, né? Então eu quero fazer uma proposição. Vamos separar, então, o que é ativo e o que é regular. Vamos primeiro finalizar com essa lista dessas instituições que ainda não foram encontradas, né? Vamos dar um prazo aí para elas responderem, para a gente poder completar essa lista das entidades, das 103 entidades que receberam utilidade pública entre 2011 e 2020. E aí nós completamos a situação de atividade ou inatividade. E aí depois nós partimos para um trabalho técnico interno pelos documentos apresentados para verificar regularidade e irregularidade. São dois processos. Primeiro atividade, depois regularidade. Certo? E aí esse ponto 4, que seria do... Claro. A sugestão é a seguinte...
Primeiro, nós vamos verificar, com essas entidades aqui, fazer um trabalho de apresentarem documentação. Ao fim desse processo de apresentação de documentação, nós vamos verificar regularidade. Nesses casos, todos eles já foram comunicados. Todos eles já foram comunicados. Tem 30, são 30 dias de prazo a partir do momento que recebem. Esse prazo não definiu ainda 30 dias. Tá, então tudo bem. É um independente, um independente do outro. Conforme o dia que recebe, está ali para... Perfeito, quanto 30 dias, tudo bem. Por então, exemplo, nós temos aqui uma pasta com as entidades Por exemplo, que foram encontradas, mas que ainda não responderam. Tá, pois tem o CNPJ do ISEV aí, que é uma questão... Deve ter no... nada pessoal. Aqui não tem, mas no projeto de lei tem. Que eu, de repente, já faço a consulta aqui para a gente verificar. Essa é uma questão Aqui não tem, mas na lei tem. Inclusive, o que foi entregue aqui tem o contato do responsável e tudo mais. Entendeu? Não, presidente, senhor, então Tem lá. até a Associação do Boa Vista aqui, ó. Né, presidente, Boa Vista, até por uma tudo questão mais. de ordem. Então, quem vai cumprir o prazo de 30 dias, nós vamos consultar o CNPJ. Se tiver caracterizado a inatividade, não há o que se fazer. Aí não vamos fazer. Até porque deixa de cumprir um dos requisitos da lei. Ponto. Né? Encerra esse assunto. Que adquire personalidade jurídica há mais de um ano, devidamente comprovado pela inscrição do CNPJ. Então, se o CNPJ está inativo ou omisso, Não está cumpre a lei. Não cumpre o regramento para ser utilidade pública. Ponto. E aí, o ponto 4 da nossa pauta de hoje, no caso que é a consolidação, a gente vai debater em momento oportuno, mas vamos focar esse trabalho das utilidades públicas. Eu quero sugerir... Presidente, uma questão de ordem. Nós temos que só consultar a casa, porque na questão da elaboração da lei, né, Giovanni, de fazer uma única lei revogando todas as outras, nós temos que ter um cuidado, porque a revogação pode implicar em efeitos que possam comprometer, por exemplo, algum tipo de recurso que está em andamento, alguma coisa. Então, o que nós temos que ter muito cuidado, tá, na formação da lei é a manutenção das atividades, tá? Porque nós não podemos simplesmente revogar uma lei e fazer outra. Talvez tenhamos que ter uma das leis aprovadas, né, e juntar por alteração a inclusão delas. Nós temos que ter um cuidado, entendeu? Para não comprometer os efeitos das leis existentes. Na Né? lei nova, não comprometer os efeitos. Exatamente, daquela já existente. Sim. Então, para isso, nós temos que ver com o jurídico certinho para nós. Até para a questão de convênio, você bem lembrou. Senhor presidente, questão de ordem. Até porque a lei ela é de 1982. De repente, aí tem que ver a parte jurídica, porque, de repente, trazer essas leis de utilidade pública para dentro dessa lei, eu não sei se juridicamente tem essa possibilidade, porque, como falou o vereador Júlio, algumas entidades têm SC parcerias, tem algumas que têm dinheiro do governo federal, e elas estão baseadas, o tempo delas, por essa lei. Então, se a gente revogar a lei hoje de uma entidade, é como o vereador falou, talvez a gente vai ter que ter o cuidado de trazer a legislação para dentro dessa 1782. Aí tem que verificar, porque a parte jurídica... Até em âmbito municipal, em relação a recursos do FIA, outros recursos municipais também, recursos de convênios com fundações e tudo mais, o que envolve. Eu quero solicitar aos vereadores que durante as reuniões perceberam temas que nós podemos trazer para que também passem ao vereador Abadias, vereador Kaminski, a mim, para que na nossa pauta da próxima reunião da comissão nós possamos trazer esses assuntos de mérito para a pauta também. Hoje foi principalmente numa ideia de a gente passar um resumo dessa questão das utilidades públicas, dar alguns encaminhamentos, o encaminhamento em relação ao dia 4 de dezembro, né, o feriado do dia 4 de dezembro, e os 2 requerimentos aprovados por unanimidade para a gente encaminhar para a Prefeitura, propondo essas mudanças. Vereador relator, algum destaque final? Então, tá, que vocês moram com o CNPJ do ISEV. Tá, então eu quero agradecer a presença de todos os vereadores, convocando nossa próxima reunião para a próxima terça-feira, dia 15 de junho, às 15 horas, aqui no plenário também. Até mais.